Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso curso, nosso projeto de leitura da Bíblia em 365 dias. Nesses momentos de vídeos a gente explica alguns livros que a gente tem lido. E no encontro de hoje nós já falamos do livro do Gênesis, que inicia o Pentateuco, né, o livro das origens. E o livro das origens ele termina com o povo no Egito, estabelecendo no Egito a família de José. E agora a gente vai começar então o livro do Êxodo, que vai narrar a saída, a libertação. Êxodo quer dizer saída, porque esse povo ficou numeroso, o Egito ficou pressionado, ficou preocupado com esse crescimento populacional e com a mão de obra farta que eles tinham, barata, né, para fazer os projetos de construção do Egito. E então o faraó começa a oprimir esse povo, e esse povo então resolve, graças a Deus, né, motivado por Deus, porque entende que o povo de Deus não pode ser um povo escravo, esse povo então vai ser liberto por Deus e vai sair do Egito. É isso que esse livro, muito importante, talvez um dos mais importantes da Bíblia, vai narrar. Na língua hebraica, se você pegar o texto em hebraico, você não vai ver o nome livro do Êxodo, você vê livro dos nomes. Por quê? Porque é assim que começa, né, esse livro, eis os nomes dos filhos de Israel. Interessante perceber para poder dialogar bem com essa outra formação teológica da língua hebreia. Panorama geral, então, do livro do Êxodo. Como é que conta essa história? Gente, nenhum livro da Bíblia, praticamente nenhum, eu diria até que nenhum livro da Bíblia, ele é escrito de ponta a ponta pelo mesmo autor, de uma única vez. Quem lê os livros da Bíblia percebe que há fraturas, há quebras, há rompimentos em termos de linguagem, em termos de tempo verbal, em termos de estilo, em termos de retórica. Então, o que os autores percebem é que todos os livros eles são compostos por camadas redacionais, blocos redacionais. Isso é normal. Por quê? Porque o povo vai tendo as suas narrativas de modo oral, as várias tribos, os vários clãs vão narrando as suas experiências e essas narrativas são preservadas e são depois colocadas. Então, muitas vezes você tem narrativas diferentes, inversões, interpolações, reconstruções, reelaborações. Então, existe, na verdade, um complexo literário e teológico que, por trás dessas narrativas. As narrativas vão servir como pano de fundo para mostrar uma intenção teológica por trás da história. Então, há um complexo literário teológico que articula tradições de épocas diversas em torno de um núcleo fundante, um núcleo básico, que é o quê? A experiência da libertação. Vamos lá. Qual é a estrutura do livro do Êxodo? Então a gente começa no capítulo 1 ao capítulo 15 narrando a opressão e a libertação do Egito. É a parte clássica do livro. Ali vai se narrar o nascimento de Moisés, a vocação de Moisés, né, o encontro com Deus na sarça ardente, a revelação do nome de Deus, Moisés pedindo ao faraó que liberte e toda aquela trama, aquela história, até que haja a saída definitiva atravessando o Mar Vermelho. Depois, em Êxodo 16 a 18, esse povo vai caminhar no deserto. Esse povo que foi liberto precisa ser trabalhado por Deus. E o deserto vai ser a grande escola espiritual, a forja espiritual, onde Deus vai tratar esse povo com a sua pedagogia, para formar esse povo para poder viver em liberdade. Por quê? Porque não basta sair do Egito. É preciso que o Egito saia de dentro deles. Então, no fundo, depois disso, o Êxodo vai mostrar que esse povo que foi liberto, que está sendo trabalhado por Deus, é chamado a fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E é isso que vai narrar em Êxodo de 19 a 24. Esse é o centro teológico do livro. É o firmamento, estabelecimento da aliança, agora de um povo livre com o seu Deus. Depois, o livro do Êxodo vai trazer várias instruções, várias normas, em especial com relação ao culto e à construção da tenda. Isso vai ser importante. Que tenda é essa? Vai ser a presença de Deus que vai acompanhar o povo na história. Isso para mostrar esse conjunto, essa estrutura, para a gente perceber que o Êxodo não só narra a saída geográfica do povo do Egito, saindo do Egito. Ele quer narrar um processo de formação e de constituição desse povo, da identidade desse povo, da teologia desse povo, da relação desse povo com Deus.
Isso aqui é bem interessante. Fundo histórico, memória real, mas numa forma teológica. Gente, a maioria dos historiadores, a maioria dos biblistas, entende que não aconteceu uma fuga do Egito, uma saída do Egito, em massa de 600 mil pessoas, nos moldes como o livro do Êxodo relata. Lembra que a gente já conversou isso aqui uma vez, que é típico da Bíblia, né, falar sobre uma forma de midrash, de contos, de histórias, e essas histórias, né, eles exagerarem, eles usarem de hipérboles, de exageros, para mostrar a ação vitoriosa de Deus, a ação portentosa, miraculosa e maravilhosa de Deus. Mas nenhum dado arqueológico comprova essa saída em massa, essa presença em massa de Israel no Egito. Não existe nenhuma evidência que sustente que foi exatamente nos moldes que aconteceu. Mas isso não é o mais importante, porque você tem que lembrar que a Bíblia não é um livro histórico, no sentido de história exata, mas é uma leitura teológica, uma narrativa teológica dos acontecimentos. Por isso que, mesmo não tendo sido dos moldes como o Êxodo narra, o Êxodo conta, a maioria dos exegetas, dos estudiosos, entende que há um núcleo histórico real, plausível ali. Que núcleo histórico, que fato real seria esse? Grupos semitas, grupos de povos ali nômades e seminômades que viviam no Egito em função, né, da disponibilidade de água e de alimento, esse povo ter sido de fato escravizado, ter sido de fato explorado, e esse povo então resolver sair, ser movido por Deus para sair. Então, essas narrativas dessas saídas, desses povos que não aceitaram, foram com o tempo unificadas na época da redação desse livro, lá no exílio e pós-exílio, sendo dada uma amarração teológica, uma leitura de que é Deus quem está movendo esse povo, e no fundo era, em busca de liberdade. Então há toda uma, um resgate de memórias que de fato aconteceram, mas que são lidas de modo teológico, unificadas, e às vezes, para dar um ar mais de libertação, de poder desse Deus, o autor usa com grande liberdade, e é comum ele usar alguns exageros na quantidade de pessoas, no modo como foi feito, na morte dos inocentes. Então percebe que isso é uma estratégia narrativa. Então não se trata de ele inventar coisas ou ele mentir, mas é a forma teológica de ler a história. E é essa a intenção da Bíblia. Ler a história de modo teológico. Por isso o Egito ele vai funcionar como um símbolo do sistema opressor. Mais do que o alvo de uma crônica política, uma crônica histórica, de que fato o povo saiu do Egito, quer dizer, a lógica do Egito ali, desse país, né, é uma lógica opressora. E Deus se mostra contra esse sistema de opressão e liberta o povo. Isso significa que no livro do Êxodo ele vai mostrar essa grande lente. A principal lente é que Deus toma partido dos que sofrem, o partido dos oprimidos. Então a chave teológica para entender todo o livro do Êxodo é que ele revela que Deus não está neutro, Deus não é neutro, Deus não fica de braços cruzados. Javé não observa o sofrimento do alto, de modo transcendente, mas ele se envolve, ele desce, ele age em favor dos vulneráveis, fundando uma teologia que pretende libertar historicamente esse povo. Então, repara, não é uma libertação espiritual apenas. É também, mas também é histórica, é concreta. O Papa Francisco, ele falou isso de modo bem forte, né? Ele dizia os 3 T's, teto, terra e trabalho. Então, o espiritual está muito ligado com o concreto, com o real. O Êxodo é uma grande prova disso. Repara só dos verbos que Deus usa quando ele conversa com Moisés na sarça ardente. Ele vai dizer para Moisés: eu vi a opressão do meu povo, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos, desci para libertá-los. São verbos sensitivos que desembocam num verbo de ação. Ouvir, ver, conhecer, que significa experimentar por dentro, sentir nas entranhas. Isso é o conhecer na Bíblia. E então ele desce para libertar. E interessante, ele desce em Moisés, por Moisés, através de Moisés. Deus não vai agir diretamente. Deus vai querer e exigir a participação humana. Então, o ser humano também tem que ser corresponsável
pelo processo de transformação da história, movido por Deus. Então a mensagem central do Êxodo é que Deus toma partido. Deus está do lado do escravo, não do império. Isso tem repercussões muito sérias para nós hoje em dia. De quem que Deus está do lado? Nas várias classes sociais que a gente tem no Brasil e no mundo. Nas várias situações de imigrantes, né? Você pode perceber nos Estados Unidos, no Brasil, com relação à violência. Né? Quem são os violentados? Quem são os fragilizados? Quem são os vitimados? Então, Deus revela o seu nome para dizer que não é uma coisa abstrata, ele está revelando, ele está se revelando. Então ele quer agir na história e quer exigir ética. É esse o Deus do Êxodo. Então a Bíblia nasce da convicção de que Deus vê, ouve, se compadece e age. Essa é a mensagem. E em favor dos vulneráveis, em favor de quem está sendo oprimido, de quem está sendo massacrado, de quem está sofrendo. É importante a gente ler o Êxodo com os olhos de hoje e se perguntar quem são hoje os oprimidos ou as oprimidas, os vulneráveis, os atacados, né? Os marginalizados, os excluídos, os que sofrem, os que apanham, os que são mortos em favelas, né? Os becos. Então, atualizemos a linguagem do Êxodo e percebamos como que Deus se intervém, como que Deus se posiciona em relação a essa situação. Por isso, no Êxodo, Deus não é um espectador do sofrimento humano. Ele vê, ouve, conhece e desce para libertar. E por isso, essa deve ser a norma de conduta de todo seguidor desse Deus. Se a gente não atualizar o Êxodo na nossa prática, a gente está lendo um livro de história. E a Bíblia é tudo menos um livro de história. Mas é interessante que quando você lê o livro do Êxodo, a sensibilidade moderna fica chocada com o modo como Deus vai se vingar do faraó, vai se vingar do Egito. Manda 10 pragas, rã, gafanhoto, transforma a água em sangue e no final mata os primogênitos, mata crianças, né, inocentes. Então a gente fica assustado um pouco com essa violência de Deus. Então, se você conversar com uma pessoa de fora, ela vai dizer assim: mas que Deus é esse que mata inocentes ali, né? Não está exagerado isso? Tudo bem de Deus não concordar com a opressão do Egito, mas daí a se vingar dessa forma? Não tem um exagero aí? Mais uma vez, gente, a gente tem que interpretar a Bíblia na sua linguagem e na forma teológica que ele quer relatar as coisas. Vamos entender isso aqui? Então, a exegese atual, a interpretação atual da Bíblia rejeita a leitura de um Deus sádico ou vingativo. As pragas e a morte dos primogênitos pertencem, presta atenção, a uma retórica teológica antiga. Era um modo do povo antigo contar suas histórias, contar suas vitórias, típicas de contextos de opressão. Então, em contextos de opressão, quanto mais opressão, mais forte seria a intervenção de Deus. Mais intensa seria, mais exagerada. Então, a libertação só podia ser pensada como uma ruptura radical do sistema. E a ruptura que eles imaginavam era a vingança de Deus. Era Deus se colocando do lado deles e devolvendo com muito mais força o que eles sofriam. Era o modo como eles leram a história, não necessariamente o que aconteceu e nem o que Deus aprova. Isso é importante. Não quer dizer que aconteceu exatamente assim, porque há todo um simbolismo, e não quer dizer que Deus aprova. É o modo deles lerem a história e contarem essa história. Por isso, não se trata de legitimar a violência, mas de nomear a gravidade da opressão. Então, é uma contranarrativa à opressão, é um espelho reverso da opressão. Se houve uma opressão, essa vingança de Deus é para exaltar, não a vingança de Deus em si, mas para exaltar a gravidade da opressão. Então, o império que mata crianças, no caso o Egito, lá em Êxodo 1,16, é desmascarado por uma narrativa em que o custo da opressão se torna visível. Se você for ler depois, lá na frente na Bíblia, os profetas, por exemplo, Miqueias, você vai ver que ele vai narrar de novo a crítica ao Egito. Mas ele vai atenuar essa intervenção vingativa de Deus. Ele vai reler para mostrar que, no fundo, ele quer atacar o ponto de vista ético e social, não necessariamente enfatizar a violência. Então, futuramente, a própria Bíblia vai reinterpretar essa ação tão perversa de Deus e vai atenuar. Vai exaltar que Deus quer a responsabilidade ética e social e a justiça, mas vai atenuar a vingança.
Então a própria Bíblia, com o tempo, ela também vai, nós já comentamos sobre isso, se corrigindo. Ela vai amadurecendo na teologia e na compreensão de Deus. E aí você lê lá que Deus endureceu o coração do faraó, quer dizer que Deus nem permitiu que o faraó se convertesse. Então, não há tão exagero nisso. Mais uma vez, afirmar que Deus endurece o coração é uma forma teológica de dizer, né, que o faraó é que estava obstinado, o faraó é que estava com o coração duro. É porque eles entendiam que tudo acontecia de acordo com a vontade de Deus. Então, a forma como eles liam. Mas isso quer dizer, na verdade, a resistência obstinada do faraó ao projeto de vida, nessa lógica de autodestruição. No fundo, gente, Deus não cria o mal, né? Essa forma de dizer, ela confirma, de modo narrativo, as consequências das escolhas injustas do faraó. Então, no fundo, é o faraó que endurece o seu coração. Mas a Bíblia, o autor nessa época, entendia que isso acontecia por causa de Deus. Mas, com o tempo, vai se perceber que é a liberdade humana que está por trás disso. Sempre, gente, leiamos a Bíblia entendendo que muita coisa é do contexto histórico, é do momento, que reflete uma compreensão da época. E depois isso vai sendo matizado, vai sendo amadurecido. Contexto e finalidade do livro do Êxodo. Mais uma vez, o Êxodo não é apenas a narrativa de uma fuga bem-sucedida. Então não é só mostrar que Deus libertou o povo do Egito, Deus salvou o seu povo escravo. Muito mais do que isso. Ele quer mostrar o que é a liberdade. E a liberdade, ela nasce da intervenção salvífica de Deus. Mas sair do cativeiro, sair do Egito não basta. É preciso se tornar um povo e aprender a viver uma vida social, política e cultural, de culto, que não reproduz a lógica do faraó. Não basta sair do Egito, é preciso que o Egito saia deles, de dentro deles. Eles foram aprisionados, mentalidade de prisão, então é importante ser liberto disso, mas também liberto dessa lógica para que eles não repliquem essa lógica com seus irmãos. Por isso, a saída do Egito culmina no Monte Sinai, culmina na aliança. A libertação se converte em aliança, olha que bonito. E a aliança se expressa em instrução, em norma, né? A Torá. Torá não como lei, mas como caminho de vida. Por isso, há a liberdade de uma situação de escravidão, mas também uma liberdade para uma nova vida. Não basta a liberdade de, é preciso também liberdade para. Para que? Como? Como viver essa liberdade? Então o êxodo vem, a saída vem antes da legislação, né? Antes da lei, antes da norma, Deus liberta e depois, uma vez liberto, bom, está aqui o caminho de vida, a instrução. E Deus propõe fazer com o povo a aliança, para que ele viva nessa instrução. Então, essa é a finalidade do Êxodo. O Deus que liberta é o Deus que orienta. Aí você fala assim, mas Deus acabou de libertar, está colocando norma agora? Não vai escravizar de novo? Não, a orientação não contradiz a liberdade. A orientação é justamente para viver melhor liberdade, para quê? Para que não caia em arbitrariedade, em vingança, em opressão, idolatria. Então, no fundo, essa lei, essa norma, esse caminho de vida, é um caminho de liberdade. Aí sim o povo vai ser realmente livre. Então a mensagem central do Êxodo não é a fixação legalista, não é fixar normas, mas a afirmação de que o Deus que liberta é o mesmo que chama a responsabilidade ética, social e cultural. Isso é o caminho de vida, isso é a Torá. Libertação e lei não se opõem. A lei não é para escravizar, é para libertar. Elas se pertencem, elas se complementam. A lei é um caminho de vida. O livro do Êxodo vai trazer três grandes blocos de leis, três grandes blocos legislativos. Vamos ver quais são esses três? Primeiro, o Decálogo, os 10 mandamentos. Está em Êxodo 20 e depois você reencontra isso de uma outra forma, outra linguagem, com o Deuteronômio, capítulo 5. Então, o que vai ser esse Decálogo, os 10 mandamentos? É um núcleo ético, teológico básico, fundamental de Israel. É uma linguagem apodítica, quer dizer o quê? Ela é sim, não, ela é preto no branco. Ela não é casuística. Se acontecer tal coisa, então será feito tal coisa. Isso são leis, existem leis assim, que são leis casuísticas.
Mas as leis do Decálogo não, elas são apodíticas, elas são normativas, elas são taxativas. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Né? São claras, são exatas, né? Não tem condições. Por isso elas são universais, universáveis para todos os povos. É o núcleo básico da convivência humana. Os mandamentos iniciais, os três, têm a ver na relação com Deus, e os demais têm a ver com relação ao próximo, às pessoas e às coisas. Lembrando que esses três mandamentos iniciais, não fazer imagens, né, não adorar outros deuses, nós já comentamos um texto sobre isso, né, não usar o nome do Senhor em vão, não tem a ver com a imagem física em si, a escultura em si. Ler assim é uma forma muito limitada, muito superficial de interpretar a Bíblia. A mensagem tem uma teologia muito mais refinada, tem muito mais a ver com quem manipula, quem controla o sagrado, quem faz a imagem de Deus. Porque se a gente faz a imagem de Deus nesse sentido, a gente está projetando a nossa imagem de Deus. E a nossa imagem de Deus muitas vezes serve aos nossos propósitos, aos nossos intentos, à manutenção dos nossos privilégios, à manutenção de um sistema, de um status quo, de uma estrutura. Então Deus não quer isso, Deus não quer que o nome dele, a imagem dele, seja representada para ser manipulada. No fundo é essa lógica que está por trás. É muito mais do que adorar a imagem em si, venerar a imagem. Isso é uma leitura muito rasa, gente. Vamos aprender a ler a Bíblia no seu sentido mais profundo. Deus não é manipulável, não, Deus não se deixa manipular. Ele é soberano, todos têm que estar submetidos a ele e não o contrário. Então, a imagem de Deus não é manipulável, o nome de Deus não é manipulável. Quantos partidos políticos usam o nome de Deus, né? Citam Deus, estão manipulando o divino, se arvorando como proprietários do divino, como se o divino tivesse de fato legitimando esse projeto de poder. Olha o perigo aí dessa manipulação da imagem do nome de Deus. Também com relação ao sábado, para dizer que o ser humano é soberano, que o ser humano é livre, não pode estar submisso às normas né, da escravidão, ou do trabalho, ou do capital, ou do salário. Há uma vida muito maior por trás disso. Então, no fundo, são leis que libertam o ser humano, que geram vida. E as normas com relação aos demais mandamentos, os outros 7 mandamentos, com relação aos bens, não roubar, com relação à vida, com relação à identidade do outro, né? Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas, tem a ver o quê? Que o outro não é descartável, o outro não é manipulável, o outro não é objetificável, o outro é um absoluto, é um fim em si mesmo. Isso tem que ser respeitado. Então, olha como que isso aí é constitutivo, ético-teológico fundamental. Sem esses limites, a liberdade que Deus deu degenera em nova escravidão. Então, ele quer chegar nesse ponto aí, o decálogo. Esse aí é o corpo normativo básico, né? Só que, além disso, o livro do Êxodo tem o que ele chama de Código da Aliança, tá? Em Êxodo 20 até Êxodo 23. Esse Código da Aliança ele vai ser o desdobramento prático do Decálogo. É como se você pegasse o Decálogo e traduzisse agora em situações sociais e econômicas. É como aplicar na prática os 10 mandamentos. Então é o Código da Aliança, esse bloco legislativo aí. Uma das coisas que esse bloco vai falar é da famosa lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Aí você, mas que absurdo, né? A Bíblia está justificando olho por olho, dente por dente. Cuidado, gente, vamos mais uma vez entender. Deus vai se revelando aos poucos, Deus vai narrando aos poucos e vai tendo uma pedagogia devagar com o seu povo. Então, antes disso, sem esse mínimo, qual era a lógica? Se alguém arrancasse um olho de uma pessoa, o outro vinha lá e matava quem arrancou o olho. Então havia uma total desproporcionalidade na vingança, na aplicação da justiça. Então essa lógica do olho por olho, dente por dente, ela não quer, na verdade, apoiar a violência, apoiar quem arrancou um olho também seja arrancado um olho. Não, não é essa a intenção. Presta atenção, a lógica é limitar a violência e a vingança. Daí um olho, outro olho. Isso impede a escalada da retaliação. Não é licença para crueldade, é contenção e proporcionalidade. Se você fez tal coisa, você vai receber o mesmo tanto em termos de punição, e não um exagero.
A gente está ainda, gente, a gente está numa fase inicial de formação ética. Então, isso aqui ainda é muito imperfeito, mas para aquele momento era assim que precisava começar. Lembra? Deus trabalha com uma pedagogia, é aos poucos. Então, isso aqui é o mínimo que Deus está fazendo. Mas não para por aí não. O código da aliança, o livro da aliança, ele vai ter uma preocupação social muito grande. Engana-se quem pensa que a Bíblia é um livro espiritual, né? Não, há uma preocupação concreta com o ser humano. A proteção do pobre, do estrangeiro, do vulnerável. Por isso vai trazer sobre regras sobre empréstimo, com relação a juros. Crítica a uma prática, a um sistema que transforma a necessidade em lucro. Então essas passagens aí depois você confere, você vai ver que é uma lei, uma legislação muito clara com relação ao cuidado com o pobre. E também com o culto, mas um culto que tenha que ser coerente com a justiça, com a ética, e não com uma barganha junto a Deus. Então é um livro muito atual, um livro muito concreto, muito social. Qual é a intenção desse código? Traduzir a aliança em organização prática da vida comunitária. Liberdade tem que ter limites ao abuso, à violência, à vingança, comentamos ainda há pouco. A fé precisa de forma social. Não basta crer, é preciso criar práticas que tornem a vida habitável. Deus é preocupado com os vulneráveis. Deus é preocupado com o pobre. O culto precisa ser coerente com a justiça, senão vira uma ideologia religiosa. Quem são os pobres de hoje? Né? Quem são os que estão sem teto, sem terra, sem trabalho, sem os 3 T's, como dizia o Papa Francisco? Né? Então, é um livro muito atual que serve para a gente olhar a realidade muito concretamente. Depois, o livro do Êxodo, na parte mais final, vai trazer normas sobre o culto e o santuário que ele vai criar. Então, como construir a tenda, né? Como regir o sacerdócio, sobre vestes litúrgicas, sobre sacrifícios, sobre o sábado. Então, o Êxodo também tem um pouco de normas sobre o culto, embora isso seja mais nítido no Levítico. Então, nesse momento aí do Êxodo, nessa parte final, a legislação é mais ritual, mais cultual. E uma coisa muito importante que o livro do Êxodo vai tratar nesse bloco final é sobre a tenda da reunião. Vai ser uma estrutura muito importante para a gente entender. Então, Deus liberta, Êxodo 1 a 18. Deus faz a aliança no Sinai, 19 a 24. E nessa parte final, Deus quer estar presente junto ao seu povo. Ele vai dizer: eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Olha que interessante. Então, a tenda da reunião, que vai ter todo um conjunto de instruções de como ser feito, com detalhes, rico em detalhes, vai ser o santuário móvel. Lembra, o povo está no deserto. Então, essa tenda da reunião vai ser o santuário móvel que vai acompanhar o povo, né, na caminhada do deserto. Deus manda construir logo após a aliança no Sinai. Não é só um lugar de culto. Essa tenda da aliança, essa tenda do encontro, ela simboliza o lugar da presença de Deus. É Deus ali presente. É o espaço de encontro, a tenda da reunião, né, da intimidade entre Moisés e Deus. E simboliza o centro espiritual. Deus está caminhando com esse povo. Então, essa tenda, ela vai guardar a arca, o centro dela, no lugar mais santo dela, vai guardar dentro da arca as tábuas da lei, que simbolizam o quê? A aliança, para mostrar que a presença de Deus ali está vinculada, condicionada à aliança. A presença de Deus existe onde a aliança ela é consumada, onde a palavra é acolhida. Então isso é um detalhe muito bonito. Por ser desmontável e transportável, essa tenda é uma tenda móvel que vai acompanhar o povo no deserto. Essa tenda simboliza um Deus que caminha com o povo. Um Deus que é presente, que está caminhando, que não está no céu distante. É um Deus que caminha. E o ápice disso vai ser em Jesus, né? Deus conosco. Né? Mas aqui já começa isso. É uma presença divina não aprisionada a um território. Né? Ele acompanha o povo e nem a um edifício. Porque a tenda é um lugar simbólico também. Quer dizer o quê? Deus não permanece distante, mas escolhe habitar com o seu povo na história. Isso a gente fala muito na missa, né?
o Senhor esteja convosco, é a única frase que a gente fala 3 vezes. Ele está no meio de nós. Ele não está no céu, acima de todos, né? Não, ele está no meio de nós. É um Deus do povão. Então, o Deus bíblico é um Deus que interage com o povo, que caminha com o seu povo, que se envolve com o seu povo. Isso é muito importante. Porque a gente quebra um pouco essa imagem de um Deus duro, rígido. É um Deus envolvido, envolvente, que move, se comove e move o povo. Aí está aqui 2 desenhos da tenda da reunião em detalhe, né? Então você percebe ali nessa parte da direita aqui, perdão, da esquerda, você percebe as estruturas que compõem a tenda da reunião. Então essa parte aqui maior aqui, você tem a menorá, que é essa vela com 7, candelabro com 7 velas, vai simbolizar a sarça ardente, vai simbolizar a luz de Deus. Você tem a mesa dos pães, da proposição, vão ser oferecidos pelo sacerdote, o lugar de oferecer o incenso a Deus, né, a fumaça, as orações que vão subir até Deus. E essa parte aqui é a parte do Santo dos Santos, onde você tem, então, a Arca da Aliança, né, as tábuas da lei, é a parte mais sagrada onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Do lado de fora, na tenda da reunião, você tem aqui a grande churrasqueira, né, o local dos holocaustos, para se queimar, né, os holocaustos, sacrificava os animais, queimava, né, fazia então o sacrifício. O local de lavar, a pia de lavar, né, fica do lado de fora. Isso aqui, olha que interessante, gente. Essa pia é o lugar onde depois que manuseava o sangue, o sacerdote ele se lavava. O que pia te lembra? Pia batismal, não é? Por isso que a pia batismal ficava nas igrejas antigas do lado de fora, né? A pessoa era lavada depois introduzida na comunidade. Então, a origem disso está lá no Antigo Testamento. Essa pia ficava do lado de fora da tenda da aliança, da tenda do encontro. Interessante, né? Muito da nossa liturgia tem a ver com lá do tempo antigo, lá do tempo da Bíblia do povo antigo. Então, era essa tenda do encontro, né, a tenda da reunião, que era desmontável e acompanhava o povo no caminho no deserto. Ótimo, chegamos então agora ao livro do Levítico. Vai ser basicamente o livro das leis, o livro da santidade que organiza a vida. Vamos lá, falar rapidinho sobre o livro do Levítico. O que acontece? Entre o Êxodo, Deus habita no meio do povo, Deus libertou o povo do Egito. E o livro dos Números, que vai ser o próximo, que vai ser a grande caminhada no deserto, o Levítico responde à pergunta: como viver com um Deus santo presente no meio de um povo frágil? Essa é a ideia do livro do Levítico, o livro das leis. Então, lembra, o povo está caminhando no deserto. O povo está ali e Deus precisa formar esse povo. E qual vai ser a grande resposta em como viver de modo santo perante um Deus santo? Sendo também santo, sendo também consagrado a Deus. Então aí a ideia do santo é consagrado. Então sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Originalmente o santo significava separado. Santo era aquele que era separado do mundo. Com o tempo, a concepção foi mudando. Então, santo não vai ser separado do mundo, mas aquele que vive de modo correto no mundo, de modo justo, de modo bom, de modo misericordioso, de modo ético, né, de modo consagrado a Deus, refletindo o Deus que habita no povo. Então, esse vai ser o sentido de santidade. Qual é a estrutura do livro do Levítico? Você tem lá então vários conjuntos de normas, né? Normas com relação aos sacrifícios, que são as formas de se aproximar de Deus. Normas com relação ao sacerdócio, que vai fazer a mediação, vai ser responsável pelo povo. Normas sobre pureza e impureza, que tem um sentido simbólico, nós vamos comentar sobre isso. Uma parte central muito importante para quem quiser aprofundar, chama-se Yom Kippur,
É o dia da expiação. Nós não vamos ter tempo de tratar isso aqui, mas é um capítulo muito especial, o 16 do Levítico. E no final, o código de santidade, que tem a ver com culto, ética, justiça e terra. Então, essa é a estrutura do Levítico que vai tentar organizar como ser santo perante um Deus que é santo. Importante, hein? Lugar teológico e geográfico. O livro do Levítico se passa geograficamente no deserto, junto à tenda da reunião, aos pés do Monte Sinai. É como se ele fosse um grande diálogo ali, é um livro todinho, como se fosse aquele momento do povo aos pés do Monte Sinai. Então o povo saiu do Egito, foi para o deserto, caminhou no deserto um pouco, parou diante do Monte Sinai, está estabelecendo a aliança com Deus. Então esse grande conjunto de normas é como se fosse contado e pactuado aí, nesse momento do povo no Monte Sinai. Então a ação do Levítico ocorre no mesmo local onde termina o livro do Êxodo e antes do início do deslocamento do deserto narrado em Números. Porque depois do Levítico, depois do firmamento da aliança no Monte Sinai desse grande estabelecimento de conjunto de normas no Levítico, o povo vai caminhar muito tempo no deserto. Quem vai contar essa história do deserto vai ser o livro dos Números. Nós estamos então nesse momento ali em que Israel já saiu do Egito, já recebeu a aliança, já construiu a tenda da reunião, o povo agora está acampado, ainda sem iniciar a marcha pelo deserto. Então o povo está recebendo de Deus as instruções para poder marchar no deserto. Então todo o livro se desenvolve a partir da tenda. A tenda da reunião é o centro teológico do livro. É o centro simbólico, cultural e teológico. Quer dizer o quê? Deus está no meio de nós. Deus caminha conosco. E é preciso então saber como caminhar com esse Deus. Esse é o livro do Levítico. Por isso, pode-se afirmar que o Levítico não descreve uma etapa da caminhada, mas uma etapa da formação espiritual e cultual do culto. Um povo liberto aprende como viver com Deus no meio dele antes de seguir viagem. Então é a pausa para as instruções de como a gente deve viver. Esse é o momento do livro do Levítico. Se você ler o livro do Levítico, você vai perceber que ele dá muita ênfase ao sacerdote, ao poder da mediação, ao poder do culto, né? A relação do culto. Então, o sacerdócio tem um peso, ganha um peso forte ali. Será que é só isso mesmo? Então, por que acontece essa ênfase no sacerdócio, na mediação, né? no culto? Lembra, quando que foi escrito esse livro? Uma coisa é em que momento ele narra na história. Ele narra a saída do Egito, estabelecimento ali no Sinai da legislação de Deus. A narrativa, a narração é desse momento, mas a redação é pós-exílica, exílica e pós-exílica, no século VI, V a.C. O que estava acontecendo nessa época? Gente, mais uma vez, o contexto em que o livro é escrito, ele é determinante. Porque é em função desse contexto que ele escreve, é em função dos destinatários imediatos que o autor escreve. Ainda que ele conte histórias anteriores, ele está contando para um povo vivendo naquele presente dele, e não na época em que a coisa que ele está contando aconteceu. No momento em que ele está escrevendo, o povo estava no exílio, sem rei, sem terra, com o templo destruído ou fragilmente reconstruído. Então o que esse povo precisava no exílio? De uma injeção de esperança, de uma injeção de identidade na sua fé. Para que garantisse coesão comunitária, coesão espiritual, coesão religiosa. Porque esse povo estava fragilizado no meio do exílio. Era fácil no exílio ceder à tentação da idolatria. Era fácil no exílio ceder à tentação de adorar outros deuses, já que o nosso Deus perdeu. Então o livro do Levítico vai reforçar, através de um monte de normas, o caráter de identidade desse povo. Se a gente entender assim, a gente entendeu bem a Bíblia. Se a gente não entender assim, a gente entende um livro escrito com regras rígidas que ainda valem hoje. E não é o caso. Então, por isso que há no Levítico toda uma linguagem sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque o povo não tinha mais rei.
O rei agora era o rei da Babilônia e depois o rei da Pérsia. Então o povo não podia ter rei. Então quem é que iria garantir a unidade social e religiosa do povo? Os sacerdotes. A esses, os reis da Babilônia ou da Pérsia deixavam mandar, deixavam opinar, porque não interferiam, né, no governo político, no governo econômico. Pode ter essa organização religiosa aí, desde que me paguem o imposto. Então, era o sacerdócio, era o sacerdote, a última pedra, vamos dizer assim, né, de segurança, né, o único mastro de segurança desse povo, que estava sem rei, sem liderança. Então, por isso que há uma centralidade no sacerdócio, no santuário, no culto, nessas mediações dos sacerdotes. Então, é normal que o sacerdócio aqui adquira mais prestígio, mais poder. Então, entenda que isso era uma circunstância da época. Então, esse livro vai ter toda uma linguagem sacerdotal, mostrando de modo minucioso como deve ser em termos de rito, da vida comunitária em torno do rito, da norma. Então, à primeira vista, pode parecer que está legitimando o poder do sacerdote. Mas não é essa a intenção, né? A intenção é reforçar, né? Reforçar a identidade do povo. Tanto é verdade que não é só o sacerdote que tem que ser santo. Levítico 19, falai a toda a comunidade, sede santos. Então a santidade ela não é do sacerdócio ele não é alguém privilegiado. Toda a comunidade é chamada a ser santo. Então a santidade ela é democratizada, não é monopólio do clero, não se reduz ao templo, traduz-se em ética social, injustiça e cuidado com o vulnerável. Por isso, o Levítico não sacraliza uma elite. Apesar de ter toda uma ênfase no sacerdote, ele não sacraliza uma elite. Ele propõe uma forma alternativa de organização do povo quando o poder político desapareceu. O povo não tinha poder político, porque estava no exílio. O povo não tinha liberdade política, porque estava no exílio. Ele só poderia ter liberdade religiosa. Então, o culto serve à vida, a viver melhor essa liberdade. Por isso, essa ênfase no sacerdócio. Aí a gente chega num outro bloco de leis do Levítico que para muitas pessoas é uma pedra no sapato. É a lei da pureza. Levítico de 11 a 15. Como a gente interpreta essa lei da pureza, do puro e do impuro? Então você vai ver lá nesses capítulos uma série de leis sobre misturar semente, misturar roupa, relação à menstruação, relação, né, com o outro, com o leproso. Então você tem um monte de normas sobre pureza e impureza. Cuidado para não transpor essas normas para os dias de hoje. Muita coisa ali é circunstancial, é casuístico, é para aquela linguagem, naquela época. E o mais importante, presta muita atenção, puro e impuro, na linguagem do Levítico, não é pureza moral, de pecaminoso, de santo. Não tem a ver com nesse sentido, é simbólico. Na Bíblia não significa um bom e mal, e sim estados ligados naquela concepção, a vida, a morte e a ordem da criação. O impuro não é pecado, mas uma condição ritual, temporária, associada à fragilidade da vida. O exemplo clássico é a mulher menstruada. Se entendia que sangue era vida. Pessoa com, né? O sangue é quem dá a vida. A mulher perder sangue está perdendo vida. Então ela precisa se purificar, né, cultualmente para poder voltar a ter as relações sociais mais leves, mais livres. Então há todo um simbolismo aí ritual e não de pecado, de moral ou imoral. Por que essas normas existem? Por que tanta, alguém me perguntou, né? Por que tanta norma ritual? Por que tanta norma do puro e do impuro? Gente, lembra, a ideia era formar um povo, separar esse povo, santo, inicialmente separado, né, a viver de acordo com a relação que Deus estava propondo, um pacto, uma aliança com esse Deus. Então essas normas, na verdade, elas nascem da necessidade de preservar a identidade de Israel. São normas identitárias, não comer carne de porco, não trabalhar no sábado, a circuncisão. Eram normas que marcavam, até na pele, no caso da circuncisão, a identidade desse povo
separando, mostrando que esse povo é um povo que fez um pacto com o seu Deus. E isso vai ser importantíssimo, ainda mais no contexto do exílio e do pós-exílio. Ali as distinções entre puro e impuro funcionam como marcadores religiosos e culturais, ajudando um povo pequeno a viver sua fé em meio a culturas dominantes. Para quem está vivendo no exílio, em meio a outros povos, vai ser muito importante essas normas, ainda que ditas no passado, para marcar a identidade desse povo, para dizer nós somos diferentes, nós temos características diferentes. Então, o puro e o impuro tem a ver com isso, com esses marcadores identitários que os diferenciam dos demais povos. E isso eles precisavam se apropriar disso de modo bem firme, porque era isso que garantiria a sobrevivência, a integridade desse povo em meio ao contexto do exílio. Entenderam? Por isso o sistema ritual é um meio pedagógico, não um fim em si mesmo. Quanta gente lê o Levítico como se fosse um fim em si mesmo? Quanta gente descontextualiza as leis do Levítico e absolutizam, não entendem isso, né? A ideia é organizar a vida diante de Deus. Mas se isso se apartar da justiça, então está errado, né? Essa crítica vai ser aprofundada depois por Jesus, pelos profetas e por Jesus. Quando se pega a lei, a norma do puro e do impuro, e vira um fim em si mesmo, né? A grande discussão de Jesus com os fariseus está com base nisso. Há uma fixação pela lei do puro e do impuro e se esquece o sentido da lei, onde que ela quer chegar. Não é um fim em si mesmo, mas um caminho de organização para a vida. Depois da lei do puro e do impuro, desse norma que é ritual e não moral, né? Identitário para marcar, para separar o povo dos outros, há um bloco legislativo fortíssimo no Levítico que é o Código de Santidade. Vai do capítulo 17 ao 26. Qual é a finalidade desse conjunto, desse bloco de leis? Formar o povo santo, o povo consagrado, porque pertencente a Deus. Traduzir na prática, dar identidade religiosa, mais uma vez, não agora mais com relação à pureza e impureza, mas com relação à vida, em relação aos povos vizinhos. Por isso, as dimensões principais desse código vão ser, primeiro, culto e relação com Deus. Vai focar na necessidade do culto exclusivo ao Senhor. Os sacrifícios vão ser centralizados. Isso vai ter a ver depois com centralizar os sacrifícios, o culto em Jerusalém. Rejeitar a idolatria, adorar apenas a esse Deus. Então, a relação de pertencimento, culto e relação, pertença a um Deus. Segundo, essas leis vão tratar de vida familiar e sexual, proteção da família, sexualidade ligada à santidade comunitária, diferenciação cultural. Então, são normas que vão implicar na vida familiar. E, principalmente, e aí as pessoas às vezes ficam muito no segundo item, na vida familiar e sexual, esquecem de onde ele quer chegar, na justiça social, no cuidado com os pobres e estrangeiros, com honestidade econômica, com amor ao próximo. Então, se a gente não pegar esses três eixos, ficar só em um, a gente está desbalanceando o tripé do código de santidade. Esse aqui é o tripé. Né? Aliás, o quadripé, né? A ética cotidiana, que tem a ver com esse terceiro, né? No comércio, na linguagem, relações humanas, santidade. Então, são essas dimensões todas, esse quadripé, que a gente tem que entender que está organizando a vida do povo de modo santo. Tudo isso aqui é ser santo, não só um ponto ou outro. Ok? Então vamos lá. O livro do Levítico, ele fala muito do culto, né, da adoração, do sacrifício, mas ele só fala isso porque ele é incrivelmente social, incrivelmente prático. Então o código de santidade vai trazer muitos números, muitos momentos, muitos textos em como viver na prática a justiça social. Respeito ao pobre e ao estrangeiro, Levítico 19, 9 e 10. Deixar o resto da colheita para o pobre e o estrangeiro. Isso a gente vê lá no livro de Ruth, né? As pessoas colhem, os donos da terra colhem, o que ficou para trás não voltar e pegar, deixar para o pobre. Olha a preocupação. Não oprimir o estrangeiro, amá-lo como a si mesmo, o estrangeiro. Isso aqui em contextos atuais. Onde é que a gente percebe que isso não está acontecendo? Então vamos saber também ler o livro do Levítico e atuar na prática no dia a dia, né?
Vai trazer normas muito duras com relação à honestidade nas relações econômicas. Proibição de roubar, né, de enganar, mentir, de modificar pesos nas balanças, de explorar o trabalhador. Olha quanta coisa atual para a gente questionar como que a nossa sociedade, como que as nossas leis estão trabalhando. Se estão agindo de acordo com o Levítico, com o espírito do Levítico ou não. Vai falar sobre dívidas, sobre escravidão, sobre restauração da liberdade. Então, olha que interessante. O livro do Levítico é contra a perpetuação da dívida e a pobreza extrema. Ele não admite uma dívida eterna. Ele não admite a pobreza extrema. Por isso ele vai destacar a figura do Goel. Goel é o redentor, o salvador. Era o parente próximo que tinha o dever de resgatar a terra ou a pessoa que foi vendida por necessidade. Então, se numa família, uma filha, uma mulher, uma pessoa, um homem é vendido, né, porque perdeu tudo, perdeu terras, perdeu posses, perdeu bens, perdeu a si mesmo, então o Goel tem a obrigação de ir lá resgatá-lo, comprá-lo de volta, para mostrar que a redenção não é espiritual, ela é econômica e social também. Jesus é o nosso verdadeiro Goel, né? Ele nos salva do pecado para a gente também ter relações assim, né, salvíficas em todas as dimensões da vida humana, não só espiritual. Por isso vai ter um momento muito forte no livro do Levítico com relação ao ano sabático e ao ano jubilar, né? Tem a ver o quê? Com limites à acumulação dos bens e defesa da vida. O ano sabático acontecia de 7 em 7 anos. A terra deveria descansar, não se deveria cultivar. Né? Para quê? Toda uma questão também ecológica, né? A terra ser restaurada naturalmente e não se forçar o trabalho ali. Nesse ano sabático, as dívidas deveriam ser aliviadas, a produção espontânea, né, que cresce naturalmente, destinada aos pobres, aos estrangeiros e aos animais. Então, é todo um descanso da terra. E o ano jubilar é mais forte ainda, a cada 50 anos, né, ele leva essa lógica ao extremo, libertar os escravos. De 50 em 50 anos, aquele escravo que foi, né, ele vai ser liberto. Né, liberto. Devolver a terra às famílias de quem elas foram tomadas. Devolver a terra. Se a família perdeu a terra por conta de empréstimos, por conta de dívidas, passou 50 anos, toma aqui de volta. É como se entendesse que aquele que tomou já teve lucro suficiente, mas está na hora de devolver para quem era de origem. Olha que lógica para a gente isso hoje, né? Como que toca a gente hoje. Liberta os escravos, devolve terra, impede que a pobreza se torne estrutural, proclamando que Deus é o verdadeiro dono da terra. Por isso que ele impede a venda, a posse perpétua da terra. A terra é minha e não poderá ser vendida definitivamente. Deus diz claramente isso no livro do Levítico. A terra pertence a Deus. Ninguém é dono da terra. A terra tem um dono, é Deus. E ele distribui para todos os seus filhos. Tem a ver com isso hoje, gente? Né? O nome disso é uma reforma da terra, né? De distribuição da terra. Olha como isso é atual. Para mostrar que espiritualidade e justiça social são inseparáveis no Levítico. Não entender isso é ficar num campo espiritual abstrato e não entender onde o livro quer chegar. Mensagem teológica fundamental do Levítico: Deus é santo. Sede santos, né, porque eu sou santo. Mas ele escolhe habitar no meio de um povo frágil. Por isso ele organiza a vida, o corpo, o tempo, o espaço, as relações econômicas, sociais, a justiça, para que a vida não se desintegre. Por isso ele não é um livro fora do tempo apenas, a gente tem que entender a lógica dele. Ele estrutura a vida do povo. Lógico, temos que saber interpretar as leis, em especial o puro e o impuro, né, nos tempos de hoje, né? E Jesus relativiza muita coisa, mas ele estrutura a vida do povo. Ele ensina que, para começar, fé não se separa do corpo da pessoa, e o corpo pessoal e o corpo social. O culto não se separa da ética e da justiça. Culto sem justiça, sem ética, né, não é culto que agrade a Deus. Deus se importa com o cotidiano. Deus está
interessado em regras que atuem no cotidiano, nas relações sociais, não só no espiritual abstrato. A santidade culmina no amor ao próximo, especialmente ao vulnerável. Ler o Levítico precisa abrir os nossos olhos à situação de quem é vulnerabilizado, a quem está sofrendo, a quem está morrendo, a quem está sendo vitimado, né? Pobres, mulheres, negros, né? Classes de tudo, né? Pessoas, né? Com algumas situações de exclusão, de opressão. Tudo isso a gente tem que perceber. O Levítico nos ajuda a enxergar essas realidades. Perceber que o sacrifício verdadeiro é o que restaura relações rompidas. É isso que Deus quer. Relação com Deus, com o outro, com a criação. E o livro do Levítico vai ser tão importante porque ele vai preparar a crítica dos profetas quando ele for mal interpretado, quando as leis virarem fins em si mesmas. Então, os profetas depois vão fazer uma grande crítica ao modo como o Levítico foi sendo assimilado. E no final, Jesus vai fazer também, né? Em especial em relação à lei sobre pureza, sobre impureza, né? Focalizando na misericórdia e na inclusão, na misericórdia, na compaixão e na justiça. Entender isso é entender o livro do Levítico. Gente, ficamos por aqui, esses dois livros muito importantes, Êxodo e Levítico. A gente continua no nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e continuem estudando a Bíblia. Um abraço.